107. Regressor Instruction. Capítulo 531. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Nós precisamos da sua ajuda. Deus abenigore. Lauren e eu superamos a maior parte da escuridão dentro dele, mas é só uma medida temporária. A escuridão ainda está dentro dele. A luz do continente depende mais de você, então, por favor, cuidem dele. Apoie o guie. Nós entendemos, Papa Basel. Obrigada por sempre acreditar em mim. Obrigada por não duvidar dessa deusa incompetente. Como? Eu poderia duvidar de você, Deus abenigore. Acreditar no Cardeal Leikioun também significa acreditar em mim. Você está qualificado para sentar ao meu lado porque viu a luz escondida na escuridão. Espero que continue trabalhando duro. Sniff, espadachim da luz, tenho grandes expectativas em relação a você. Ponto. Você se livrou de um fardo pesado. Ponto. Peço que o guie na direção certa para que ele não siga pelo caminho errado. Não pretendo ser seu guia, mas, entendo o que está tentando dizer, mas, vírgula. Posso caminhar com ele, vírgula. Ponto. Se for o seu desejo. Ponto. A luz intensificou-se enquanto Benigore sorria e encerrava a situação. Fiquei realmente satisfeito, e meu sorriso se alargou conforme a luz lavava meus pecados. Revi as imagens que Leiji havia gravado no conforto do meu cômodo, para poder editar as partes que estavam estranhas, mas nada realmente chamou minha atenção. Queria aplaudir, pois era basicamente um milagre. Não posso deixar de sorrir ao pensar que esta gravação se espalharia por todo o sagrado país democrático e pelo continente. Fiquei ainda mais feliz ao pensar que finalmente consegui me liberei do meu confinamento e que agora era improvável que um Dawn Reset acontecesse. Já se passaram 4 dias desde então, e o sagrado país democrático orou o dia todo nos últimos 4 dias. O Vaticano também estava agitado com conversas sobre o milagre que o Papa Basel testemunhou. O Papa Basel pediu para eu ficar no Vaticano por alguns dias para obedecer ao pedido da deusa, mas gostaria de retornar para Lindau o mais rápido possível para continuar os trabalhos de restauração. No entanto, algumas coisas me incomodavam, então eu mudei de ideia. Devo analisar a situação. A cidade estava em ruínas, então nada mudaria mesmo se eu me apressasse. Estou realmente sedento por informações desde que acordei, então estava na hora de descobrir o que o público pensava sobre mim e como os aventureiros do sagrado país democrático se sentiam em relação à crise. Meu coração palpitou com a ideia de ler os artigos e notícias que não pude ler enquanto estava confinado. Nasci durante a era da informação. Então seria pouco dizer que estava animado para começar a ler artigos e notícias. Vou começar pelos artigos que foram divulgados logo após a batalha, o milagre criado pela deusa Benigore. Os pesadelos foram superados, e o pôr do sol da crise do continente chegou. Kim Sung-keong do Lindau Daily Diário, 1. Uma grande vitória que esteve próxima de um milagre. Algumas vítimas confirmadas. Âncora de notícias Michael do Jornal Democrático. Ele está certo, prisioneiros na federação. Resgate milagroso. A nação acabou, mas o povo permanece. Repórter, Kim Sung-keong do Lindau Daily, Dialogia. O dragão guardião do país democrático, se mudou para Celia para se recuperar. Repórter Kyosuke do Celia Daily, Cardeal Honorário Leikioung ainda inconsciente. 20º dia de coma. Papa Basel aparece na reunião de oração na capital do país democrático. Devemos orar. Âncora de notícias Michael do Jornal Democrático. Dificuldades na restauração de Lindau. Uma restauração em grande escala deve começar apenas após cerca de 3 meses. Shaera, mestra da Guilda de Mercenários Vermelhos, deve fazer um anúncio esta noite sobre a garantia de um abrigo temporário e benefícios para os aventureiros. Colunista Kim Sung-keong da Coluna Democrática. Cidadãos do país democrático estão furiosos com a falta de notícias sobre o Cardeal Honorário Leikioung. 34º dia de coma. Cidadãos estão preocupados que o país democrático esteja escondendo algo. Âncora de notícias Michael do Jornal Democrático, porta-voz da Guilda Azul, anúncio da líder de equipe Kim Myong não é efetivo. Teorias da conspiração sobre a morte do Cardeal Honorário Leikioung estão circulando. Repórter, Kim Sung-keong do Lindau Daily, vigília à luz de velas realizada pelos cidadãos do país democrático. Será que seus apelos pela verdade serão atendidos?
Repórter Kim Sung-kyung do Lindeu Delhi. Todo o país democrático está celebrando a notícia do despertar do cardeal Lee Ki-leong. Alguns estão preocupados. Repórter Kim Sung-kyung do Lindeu Delhi. Finalmente tive uma ideia do que aconteceu enquanto eu estava dormindo. Dialogi estava descansando em Celia, e parece que tudo estava bem resolvido, exceto pelo trabalho de restauração em andamento em Lindell. Contudo, estou incomodado com o fato de a Guilda Azul não ter anunciado ao público a notícia de que eu já estava despertado. Eles apenas anunciaram que eu ainda estava na cama. Cara, por quê? Não sei o que estavam pensando, mas fizeram parecer que eu ainda estava em coma, mesmo que eu já estivesse desperto. Não posso deixar de pensar que teriam continuado escondendo o fato de que eu já estava desperto se não fosse pela vigília à luz de velas que os cidadãos realizaram para mim. Tenho certeza que havia muitas razões políticas, mas quando pensei em como me confinaram e anunciaram que eu ainda estava em coma, senti um arrepio na espinha. Tenho certeza de que tudo acabou agora. Me virei e vi cavaleiros sagrados reunidos em um lugar. Havia muitos outros artigos interessantes, o que o espadachim da luz viu enquanto estava inconsciente. Uma história vívida contada pelo mestre da Guilda Azul, que apareceu nas notícias pela primeira vez. O golpe final do mestre da Guilda Esperança do Pôr do Sol, foi uma dádiva do cardeal honorário. Essa história emocionante se tornou um tópico quente em todo o país democrático. Nosso Unsung realmente se exibiu desta vez, mas a história emocionante dele foi ótima. Vou permitir que ele conte quantas histórias emocionantes quiser. O novo volume de Como o Alquimista e o Espadachim Gênio Amam foi publicado. O misterioso autor foi entrevistado. Espero que minha escrita fortaleça as pessoas. Jung Mi da equipe cultural de Lindell. Coisas assim também são legais. Definitivamente são úteis. Assenti, pois artigos sobre coisas mundanas dariam força às pessoas em tempos difíceis. Tínhamos afastado os demônios, mas ainda estávamos nos recuperando de nossas feridas. Com certeza há muitos aventureiros que foram pressionados mentalmente. Pode não parecer, mas coisas assim eram úteis, então era justo para as guildas ou a nação apoiá-las. Confirmação da adaptação para filme de Como o Alquimista e o Espadachim Gênio Amam. Muitos investidores são esperados, muitos fãs comemoram. No entanto, há algumas preocupações sobre a possibilidade de descaracterização em relação à obra original. Neste ponto, pensei que não seria uma má ideia se a Guilda Azul aproveitasse esta oportunidade para investir oficialmente no livro. Seríamos uma plataforma que forneceria serviços em vez de uma editora, e não era tão difícil investir em coisas. Nosso negócio só cresceria daqui para frente, então era melhor começar a pensar nisso com antecedência. O lucro não seria tão grande quanto o de outros negócios, mas seria melhor que nada. Também acho que não seria ruim criar algum tipo de peça. Não posso deixar de sorrir enquanto pensava em maneiras de expandir os negócios Guilda Azul. Este tempo relaxante que tive depois de um tempo me fez perceber o quão precioso era esse momento, pois tinha tempo suficiente para ler e fazer coisas. Também havia algumas notícias do Lago Espelho, e as notícias eram principalmente sobre como o cardeal Lee Ki-leong encontrou a deusa no Vaticano. Os cidadãos do país democrático se reuniram e oraram hoje também, e era uma visão que me manteve entretido. Me senti bem confortável porque os membros da guilda me deram orientações sobre quais ações eu deveria tomar, então não precisei usar meu cérebro. Neste momento, não seria ruim sair e começar uma campanha publicitária. Poderia ajudar no trabalho de restauração com minhas mãos e corpo exausto, e também poderia derramar lágrimas de remorso enquanto segurava as mãos dos cidadãos. Simplificando, há muitas coisas que eu poderia fazer. Enquanto eu estava imerso em meus pensamentos, vi Oscar não, Aris trazendo uma jarra de chá de crisântemo. NT, Aris anteriormente Alice. Senhorita Oscar. Por favor, me chame de Aris, cardeal Lee Ki-leong. Você fez a mesma coisa antes. Vou ficar triste se continuar me chamando assim. Ainda não me acostumei. Você está se sentindo bem, né? Sim. Como você pode ver, estou bem. Já consigo andar por aí sem problemas. Ainda assim, não se esforce demais. Os outros estão bem preocupados. Seu corpo não pertence apenas a você, sabia? Sua última fala me assustou por algum motivo, mas estou certo de que é tudo coisa da minha cabeça. Entendo que você quer ir para Lindeu agora mesmo, mas por favor, espere um pouco mais.
Você já está carregando um fardo pesado, e mesmo que seja temporário, quero que aproveite seu tempo livre. Eu sei, mas... Que tal uma xícara de chá? É. Obrigado. Já faz um tempo que não ficamos juntos assim, então é legal. Ah, como foi ontem? Ontem. Ouvi dizer que a senadora Caitlyn, Elise e Marilyn passaram por aqui. NT, Caitlyn anteriormente Catherine. Ah, foi bom. Foi meio demais porque elas estavam se preocupando muito comigo, mas já fazia um tempo que não as via, então me diverti. Ainda assim, deve ter sido exaustivo. Agradeço pela sua preocupação, senhorita Aris. Era um assunto importante. Era importante para mim cuidar das minhas conexões. Posso estar ocupando a posição mais alta agora, mas ainda me certificaria de permanecer com os pés no chão. Estava na hora de cuidar disso. Senador de Castlerock, Marilyn, os senadores-chefes, bem como a bispa Jaina, Helena dos Inquisidores de Heresia, os importantes mercantis das cidades próximas, o representante dos cidadãos e os 8 assentos de Dawan e Celia já haviam me visitado. Realmente cansativo, mas eu me diverti muito. Consegui me divertir porque eles me contaram muitas informações sobre o mundo afora, e também foi uma oportunidade rara de saber sobre o que pensavam sobre a crise. Descobri que cada um tinha a sua opinião sobre a crise, então tive que garantir de organizar as informações. Realmente não pude passar mais tempo com Kim Sung e os membros da guilda, pois muitas pessoas estavam me visitando ultimamente, e considerei isso a desvantagem da atenção que recebia das pessoas. Ainda assim, já os tinha visto o suficiente enquanto estava confinado, e tenho certeza de que eles não estavam reclamando das minhas visitas porque estavam quietos. Enquanto conversava com Aris, a porta de repente foi aberta, e vi um rosto familiar. Já sabia da identidade do visitante pelo som dos passos e pela respiração ofegante à distância. Yungnin. A senhorita Oscar também está aqui? Olá. Você está sempre trabalhando duro. De qualquer forma, Yungnin. Sim. Está na hora de andar de barco para o Lago Espelho. NT, mudei para Lago Espelho. O quê? Decidimos finalmente visitar o Lago Espelho que você queria visitar há muito tempo. Quando? Quando eu disse que queria ir para lá, seu porco. Regressor Instruction capítulo 532. Por que de repente estamos indo para lá? Não temos trabalho a fazer? Precisamos retomar o treinamento conjunto também. O projeto de restauração já está em andamento, e ainda há tempo até o início do treinamento. Não faz tanto tempo desde o fim da batalha, então precisamos de tempo para nos reorganizar. Pense nessa excursão como uma mini-férias. Se retomarmos o treinamento tão rápido, o clima não será como antes, então é ótimo fazer uma pequena pausa. Sim, isso mesmo. Mas ainda assim, uma masmorra ou... Já fomos a uma masmorra enquanto você ainda estava inconsciente. E você está se recuperando, então nem pense em falar comigo sobre ir a uma masmorra. Yun Sung ficou realmente preocupado que você pudesse ir para Lindeu logo após acordar. Isso é verdade, mas... Certamente os cidadãos não vão querer ouvir que já estamos te fazendo trabalhar, mesmo que você ainda esteja se recuperando. Tenho certeza que eles querem ouvir que você tem comido e descansado em um lugar legal. As coisas ficaram bem caóticas por causa desse efeito colateral, então precisamos deixá-los saber que você está se divertindo. Você também precisa saber o quão importante você se tornou para o continente. Espera. Já estive lá algumas vezes, então definitivamente pode ficar ansioso por isso. Não há lugar igual em todo o continente. Quando você foi lá? Bom, há algum tempo. Visitei algumas vezes para fazer uma pesquisa, mas isso não é importante. A propósito, você vai se juntar a nós, senhorita Oscar? Tenho certeza de que os outros vão gostar se você se juntar a nós. Não, alguém precisa proteger o país democrático, e eu também estou bem ocupada. Há algo em que possa ajudar? Não, acho melhor você ir com eles, Cardeal Lei Kilong. Você tem trabalhado sem parar, então na hora de diminuir o ritmo e recuperar o fôlego. Parece que foi ontem que você disse que iria fazer um piquenique com todos da guilda. Esta não é a primeira vez que você vai junto com eles. Sim, acho. Então, façamos. Park Deokgu entrou na conversa. Yun Sung também ficará muito feliz. Sinceramente, ele é uma pessoa bem tímida,
Então parecia que estava tendo dificuldade em fazer essa sugestão. Mencionei o assunto quando ele estava imerso em seus pensamentos, e ele pareceu realmente feliz com isso. Nem preciso falar da Ayano Onin, né? Está na hora de você dar o próximo passo com ela. Vou te apoiar, então não se preocupe com isso. Não é nada disso. Sei que você se importa com ela, mas ela é adulta agora. Protegê-la ou prezá-la são ideias realmente antiquadas. Se você gosta dela, pode dizer a ela com palavras ou com seu corpo. Essa é a minha sugestão como doutor do amor. Não acho que ela queira me proteger. Mas você não acha que ela vai se sentir um pouco embaraçada se vocês dois de repente ficarem mais próximos um do outro? Cardeal Honorário Lake Leone, você pode assustar a senhorita Ian, então acho que é melhor se aproximar dela lentamente. Uma mulher conhece o coração de outra mulher melhor, afinal. Isso não é verdade. Minha intuição como doutor do amor está me dizendo que a Ayano Onin tem esperado que Ingnin se aproxime dela. Ela pode estar pensando em todos os cenários possíveis que podem acontecer durante a excursão. Tenho certeza disso. Sim. Como ele tem tanta certeza disso? Park Deokegu obteve o atributo grito de moral durante a recente crise, mas tenho a sensação de que havia um significado diferente por trás. Sua expressão confiante me dizia que ele estava certo. Evitei seu olhar porque seus olhos pareciam que poderiam ver através de mim. Um piquenique desta vez? É altamente provável que Kim Il-sung estivesse angustiante sobre isso. Mesmo que tivesse prometido que iríamos para o Lago Espelho enquanto conversávamos em sua consciência, não consigo me lembrar de concordar com isso. O estado atual das coisas tornava impossível tirar férias, e tenho certeza de que ele está ciente disso, por isso que ele estava angustiado com isso. E provavelmente foi então que esse porco de repente falou com ele sobre isso. Os de fora não entenderiam por que estávamos indo lá, mas tenho a sensação de que ele usou seu grito de moral para endossar uma excursão do Guilda para o Lago Espelho. Kim Il-sung provavelmente recusou, mas ele está pensando em mim. As deusas já haviam me perdoado, mas eu estava mostrando que ainda me sentia culpado lá no fundo. Tenho encontrado muitas pessoas ultimamente, mas às vezes mostrava uma expressão amarga enquanto olhava pela janela. Agi assim para mostrar a todos que ainda estava sendo sobrecarregado pelos pecados que cometi, mas nosso adorável regressor definitivamente pensou que uma férias curta me ajudaria mentalmente. Faz ainda mais sentido considerando a probabilidade de outro Doon Reset. Kim Il-sung considerava minha saúde mental mais importante do que qualquer outra coisa, e tirar um tempo com certeza ajudaria não apenas a mim, mas também aos membros da guilda. Eles não expressavam isso, mas tenho certeza que eles estão mentalmente esgotados também. Eles definitivamente se divertiram em me confinar, mas provavelmente não é tão eficaz quanto sair e se divertir em grupo. Não parece uma má ideia. Contudo, a maneira de falar de Park Deoku me incomodava. Se não fosse por isso, eu teria concordado com a sugestão dele imediatamente. Pensei em muitas respostas possíveis, mas concordar aqui parecia ser a melhor resposta. Tenho certeza de que nada vai acontecer. Também tinha que garantir que Kim Il-sung e eu teríamos um tempo em particular para conversar. Se saíssemos, seria mais fácil para mim fazer algo assim. De qualquer forma, você vai ou não? Sinceramente, gostaria que você fosse conosco. Na verdade, mesmo que você recuse, vou te arrastar comigo. Você não pode recusar, então tenha isso em mente. Não, não precisa me arrastar até lá, Deokegu. Eu sempre falei que queria ir lá, mas nunca realmente consegui visitar o lugar. Então não seria tão ruim ir lá desta vez. Mesmo? Sim. Sim. Vamos. Ele comemorou. Droga, esse porco parece mesmo feliz com isso. Ele agia como se tivessem preparado uma festa surpresa. Ele até correu em minha direção e me levantou. Deve estar ciente de que eu já estava totalmente recuperado porque ele me carregava. Você vai mesmo conosco? Sim, vou mesmo com vocês. Estava realmente nervoso de que você dissesse que não iria desta vez também. Sabia que você iria, eu sabia que você iria desta vez. Realmente parecia que eu não queria ir lá antes. Acho que já perguntei a você 7 ou 8 vezes até agora. No entanto, toda vez que te peço para ir lá, ou muito investido em algo, você realmente não vai, senhorita Oscar? Sim, estou bem, sério. Bem, é meio difícil para você sair de férias agora. Me sinto mal.
Não, por favor, não pense assim. Teremos tempo para sair de férias no futuro. Bem, fico feliz que você pense assim. Então, quando vamos? Se precisarmos nos preparar. Agora mesmo. O quê? Podemos ir agora mesmo. Está tudo pronto. Este porco é realmente convincente. Incrível. Eu poderia ter recusado o convite, então não tenho certeza porque ele preparou tudo antecipadamente, sabendo do risco. No entanto, tenho certeza de que foi o motivo pelo qual ele comemorou e ficou tão feliz quando ouviu que eu iria com eles. Você pode simplesmente ir conosco com as roupas do corpo. Preparamos uma carruagem grande, e ela tem tudo o que precisamos. Só precisa me acompanhar durante a excursão. Ponto. Vamos. Apenas os membros da guilda vão, né? Perguntei à rainha mercenária e à xamã, mas elas estão ocupadas demais. Porém, acho que elas não se sentem à vontade para ir conosco porque os membros da guilda também vão nesta excursão. Sinceramente, a cidade ficará perdida se a rainha mercenária deixar Lindeu e o mesmo vale para a xamã, e acho que essa é a principal razão. De qualquer forma, vamos logo. Comprarei uma lembrança para você no caminho de volta. Então, cuide-se, senhorita Oscar. Parecia que o tema desta excursão era o piquenique, então não admira que Shaira e Kazugano Yuno não quisessem participar. Lindel já estava caótica, mas se a guilda dos mercenários vermelhos desaparecesse junto com a guilda azul, então o caos certamente seria exacerbado. Depois de me despedir de Aris e andar pelo Vaticano com Parque Delkigu, ouvi pessoas nos desejando uma viagem segura. Saí depois de saudá-los e, então, vi Shaira conversando com Jungayan. Esfreguei os olhos, mas ainda eram Shaira e Jungayan. Elas tinham expressões sérias e definitivamente estavam tendo uma conversa. Parecem que estavam perguntando uma outra como estavam indo. No entanto, era uma visão inacreditável. Ainda assim, balancei porque é melhor do que elas estarem se estranhando. Espera, talvez. Talvez tenham se aproximado por causa da crise recente. É altamente provável que fosse o caso. Além disso, houve momentos em que Jungayan foi gentil com Shaira. Também ainda conseguia me lembrar de como Shaira me salvou daquele velho malvado. Tenho certeza que esta era uma situação semelhante àquela. Jungayan achava que poderia lidar com a crise sozinha, mas tudo deu errado, e Shaira tomou uma decisão fria, mas razoável. Enquanto Kim Un-sung e Jungayan estavam em estado de choque, ela ficou na linha de frente e mostrou coragem ao expulsar um demônio poderoso. Jungayan ajudou e Kim Naung acabou com eles, mas as contribuições de Shaira não podiam ser subestimadas. Afinal, se não fosse por suas decisões e abnegação, não teríamos conseguido sobreviver a essa crise. Mesmo que ela não seja membro do nosso grupo. Era o suficiente para aplaudi-la. Além da bola de fogo que ela lançou na fase final da crise, Jungayan não fez muito, então não é estranho que ela quisesse dar uma olhada e ver por si mesma o status atual da cidade. É impossível prever o futuro do continente, então imagino que Jungayan tivesse reconhecido Shaira como uma mulher vital para o nosso futuro. Estou confiante em minha suposição porque pude ver através dos pensamentos de Jungayan. Continuei andando, e logo passamos pelo portão principal. Os membros da guilda finalmente puderam me ver. Parque Delkigu gritou, e Shaira se aproximou de mim. Ela provavelmente veio aqui para me desejar uma viagem segura. Está se sentindo melhor, querido? Sim, acho que melhorei. Você não vai mesmo conosco, Nona? Gostaria muito de me divertir com você, mas não posso te segurar quando você está indo se divertir com seus colegas de trabalho. Queria ser sem vergonha e me juntar, mas o mestre da sua guilda ensinou para não ir. Sério. Ele é tão ridículo. Eu tive que dizer ali na hora que não queria ir. De qualquer forma, vim aqui para te desejar uma viagem segura. Que pena. E quanto a Yuno? Ela está bem ocupada e se tornou bastante influente na federação. Na verdade, ela me pediu para entregar uma carta a você quando nos encontramos da última vez, então trouxe hoje. Ah, obrigado, Nona. Nona é tão popular. Sabia que ela era próxima de Kazugano e Yuno, mas não esperava que fossem tão próximas. Agora que penso sobre isso, lembro que Helena, Leiji e ela tinham saído algumas vezes. Até me lembro de vê-la em uma café com Sun e Yong. Pode ser só eu, mas me sinto ótimo em vê-la se dando bem com os membros da guilda.
Abri os braços, e ela me abraçou mais forte do que o esperado. E foi então que eu ouvi sussurrar no meu ouvido: me compre uma lembrança, e depois que sua viagem acabar, você será meu por 3 dias, está bem? Era Noona, isso é um pouco. Não me faça repetir. Não se machuque, é. Também não quero me machucar, Noona. Estou dizendo isso apenas no caso, mas mesmo que algo aconteça, não use aquela máscara de jeito nenhum. Entendeu? Atentasse a Jungayan tanto quanto possível. Não acredito que estou ouvindo isso dela. Ellie. Isso não vai acontecer. Os outros estarão lá também, então não estarei em perigo. Estou dizendo isso apenas por precaução. Tenho certeza de que você sabe que tenho algo semelhante a essa máscara também. Você não pode realmente comparar o nível de perigo entre as duas, mas sempre há consequências para usar esse tipo de poder. E nem pense que você pode controlar isso. Sei que é estranho eu estar falando sobre isso aqui, Hugh. Estou pegando no seu pé de novo. Enfim, vamos continuar essa conversa nos 3 dias quando você estiver de volta. Eu te amo, querido. Sim. Eu te amo, ela repetiu. Eu também te amo, Noona. Sentia que não tinha escolha a não ser responder assim, mas não foi tão ruim, pois consegui confirmar que a isca do On Reset estava funcionando. Regressor Instruction capítulo 533. A escuridão sobre a qual Benigor havia falado no santuário estava gravada não apenas nas mentes dos membros da guilda, mas também nas mentes dos cidadãos do sagrado país democrático. Claro, os cidadãos não fazem ideia de que Kilong da Luz era capaz de se transformar em Droon Kilong por conta própria, mas os membros do grupo e alguns camaradas próximos pareciam ter notado. Para ser mais preciso, foi mais como se alguém tivesse vazado ou algo assim. Não foi como se eu tivesse dito eu posso me transformar em Droon Kilong, deixe-me mostrar e então invocado uma máscara. Só disse a eles: acho que posso me transformar em Droon Kilong sem perder a cabeça. Obviamente, Kim Sung e os membros do partido franziram a testa. Depois disso, as coisas correram bem. Eu não podia garantir nada, então eles criaram suas próprias teorias. Eles reuniram a opinião de todos e chegaram a algumas conclusões. 1. Lei Kilong é capaz de mudar sua classe de alquimista da luz para Lorde Pestilento das Trevas. 2. O efeito colateral da mudança de classe é uma inundação de emoções negativas que podem facilmente quebrar sua mente. 3. Apenas Benigori pode reverter sua classe para Alquimista da Luz. 4. Se ele usar seu poder ou permanecer como Lorde Pestilento das Trevas por um período prolongado, há a possibilidade de que sua mente seja consumida pela escuridão. 5. É uma maldição sem cura, e é apenas uma medida preventiva, cuidar de sua saúde mental. Isso foi tudo. Claro, é o que eu esperava, e era mesmo clichê. A teoria número 4 parecia mais realista, e também seria um supressor para Jungaia e os outros criadores de problemas. As emoções negativas poderiam me fazer perder a cabeça, e preparar muitos eventos para cuidar e melhorar minha saúde mental. Um desses eventos era o piquenique. Era um evento que coincidiu com o desejo de Kim Sung de dar um descanso aos outros membros, mas sinto que o evento não me ajudaria muito. Olhei para trás e vi um grande navio. Sim, um navio em vez de um barco. Fiquei chocado ao ver que eles conseguiram acoplar um grande navio à traseira de nossa carruagem. Achei que iria me acostumar logo, mas ainda não conseguia me acostumar, mesmo que já tivessem se passado algumas horas desde que embarcamos em nossa jornada para o Lago Espelho. Park Deokegu deve ter notado, pois começou a falar comigo com confiança. No entanto, não é a primeira vez que ouço sua história. Sempre que tinha tempo, construía aos poucos. Você ainda consegue se lembrar de como construímos um barco perto da masmorra tutorial? Lembro. Não era apenas um pequeno barco na época. Espera, nem pode dizer que aquilo é um barco, apontei. Sim. Também não esperava que ficasse tão grande. Eu peguei emprestado uma grande catedral no subsolo em Lindell, e construí lá. Por algum motivo, continuou crescendo. Ah, nossa Ayong me ajudou, e ela foi de grande ajuda. Mas ainda. Você não tem ideia de quanto dinheiro investi na construção desse barco. Claro, eu não tenho, seu porco. A senhorita Jung Yeon me ajudou de muitas maneiras e cuidou dos detalhes mais sutis. Tenho certeza de que você ficará surpreso quando descobrir as funções que instalamos nesse barco, assim como suas instalações.
Você está certo, droga. Eu entendo. Yu Aiyong era a melhor ferreira do sagrado país democrático, enquanto Wang Junguian era uma estudiosa de magia incomparável. Park Deokigu era claramente um especialista em barcos, e ele deu tudo o que tinha na construção daquele navio. Então não admira que eles acabassem criando uma obra-prima. Verificando as informações do item lendário, Nisi Boat, lendário, é uma obra-prima do século criada pela ferreira, uma estudiosa de magia, e pelo escudo da fé. Nisi Boat foi criado com ossos de dragão, ossos de demônio, pele de monstro, besta mágica e magia da luz. Esta é uma obra de arte preciosa e especial que não é apenas um meio de transporte. Cada material está imbuído de magia e é forte o suficiente para resistir a ventos tempestuosos e ondas maciças. Sua resistência é alta o suficiente para resistir ao sopro de dragão e fornece buffs e vitalidade aos membros da tripulação. Pode submergir por um certo período vírgula. Não precisei ler a descrição inteira porque Park Deokigu realmente criou algo incrível. Vejo que ele usou Salit, corpos de demônios e até as escamas e ossos de geologia como materiais, juntamente com muitos catalisadores e itens de alta qualidade. Não admira que isso tornasse um item tão poderoso, mas meu queixo ainda caiu diante de sua absurdidade. Quem não ficaria surpreso? Os criadores ficaram definitivamente satisfeitos com isso. Quando Lindell foi destruída, sinceramente, achei que o navio também tinha sido destruído. Fico feliz que ainda estava intacto. Caramba, a Eone diz que foi criado para resistir ao sopro de um dragão. É coberto com pele de monstros, bestas mágicas e ficava no subsolo, então naturalmente estará seguro. Ainda estava incompleto e nem mesmo era considerado um item naquela época. Quando você acordou, o Sr. Deokigu começou a trabalhar nisso, e eventualmente o concluiu. Ele disse que queria terminar antes de irmos para o Lago Espelho. Para ser sincero, não fiz muito. Conseguimos concluir isso graças a você, senhorita Jung-yeon. Se não tivéssemos usado sua magia para construir o estaleiro, teria sido impossível construir um barco tão grande. Bem, você trabalhou duro também. Vice-mestre, você não tem ideia de como ele era meticuloso, mesmo quando só precisava martelar um único prego. Tudo bem, já entendi. Pare de exibir seu namorado. Uau! Com isso, podemos velejar em qualquer mar ou lago. Na verdade, não é algo que você usaria em um lago. Acho que ficou grande demais para ser considerado apenas um produto de um hobby, mas comecei a gostar assim que ficou pronto. A princípio, eu só ia deixar você e Nonin andarem nele, mas de alguma forma acabou assim, ele explicou. Ankimo, amigo e parceiro de Park Deokigu, participou. Tenho certeza de que somos a única guilda no sagrado país democrático com um navio desse tipo. Ouvi dizer que algumas nações nem mesmo têm barcos como este. Ouvi dizer que você foi contatado por alguns construtores navais e revistas. Isso é verdade? Sim, mas não posso compartilhar sobre a propriedade privada da Guilda Azul assim. Exceto por uma revista de arte que se interessou pelo design, recusei os demais. Havia construtores e pessoas me pedindo para vender para eles, mas é como se fosse meu bebê, então não quis vender. Você teria ficado rico, comentou Kieri. Ela está certa. Para ser honesto, o item é inestimável, então será difícil encontrar o preço certo para vendê-lo. Já decidi quem será o dono deste navio, disse Park Deokigu. Ponto. Eu construí para dar a Yanonin e Yangnin. Esse sempre foi meu objetivo, então decidi dar isso a eles. Como sempre, Jungayan estava grudada em mim como uma cigarra presa a uma árvore, e reagiu imediatamente às palavras de Park Deokigu. Seus olhos se arregalaram como olhos de coelho, e ela sorriu. Porém, seu sorriso parecia ominoso por algum motivo. Honestamente, não estava planejando contar assim, mas como todos estão aqui, achei que era melhor contar aqui. Aqui está a chave mestra, Yungnin. Ah, sim. Obrigado. Tenho certeza de que você está um pouco insatisfeito por não estar sozinho com Nonin na viagem inaugural do navio, mas você deveria andar nele frequentemente com Nonin sempre que estiver livre no futuro. Jungayan assentiu mais vigorosamente do que eu e murmurou. Nós podemos usá-lo para nossa lua de mel. Podemos ir para longe. Mas você pode usar teletransporte. Batam palmas, pessoal. Palmas,
gritou Park Deok-gu. Parabéns, vice-mestre. Parabéns, senhorita Jungayan. Parabéns, Sr. Kilong. Lei Shang-Ryo, o assassino, Ansora, Maga Negra e até mesmo Kim Il-sung começaram a aplaudir nessa ordem. Os outros reagiram da mesma forma. Imaginava que isso iria acontecer, mas eles pareciam surpresos com a grande decisão de Park Deok-gu. Não sei por que Kim Il-sung parecia poder fazer melhor, mas ele ainda parecia feliz no geral. Sinceramente, já faz um tempo que não nos reunimos, conversamos e rimos juntos. Ainda consigo lembrar que passamos muitos dias assim sempre que estávamos conquistando uma masmorra. Montávamos um acampamento grande, fazíamos uma fogueira, trocávamos muitas conversas e aproveitávamos a companhia uns dos outros com uma vibe de acampamento. Era verdade que não tínhamos mais o luxo de fazer isso por causa da expansão da guilda, então ninguém estava carrancudo agora. Helena e Sun Yeong estavam jogando xadrez na mesa da carruagem, enquanto Lei Shang-Ryo estava lendo em um canto como sempre. Enquanto estava sentado o mais longe possível de Jungayan, Ansura também estava aproveitando um jogo de tabuleiro com Ankimo e Kieri. Kim Il-sung e Jui Jin estavam bebendo vinho no frigobar enquanto riam juntos. Já fazia um tempo desde que relaxávamos assim, e não posso deixar de sorrir para o Nice Boate que Park Deok-gu me presenteou. Parecia que tínhamos nos reunido em um pub e estávamos passando o tempo à nossa maneira. É pacífico. Tive um pensamento inútil de que talvez isso fosse a calmaria antes da tempestade, mas é bem divertido. A vista através da janela era linda e era divertido estar com pessoas com quem eu posso relaxar. A carruagem não estava se movendo tão rápido, mas estávamos chegando perto da cidade que o barão Nabote não, o senador Nabote, estava gerenciando. A ideia de chegar ao nosso destino em breve deixou todos animados. Até Jui Jin estava animada, o que não é do seu feitio. O tópico mudou e acabamos falando novamente sobre Nice Boate porque estávamos nos aproximando do nosso destino. Era o tópico mais quente do dia, então não era que estivessem falando sobre isso novamente, mas parecia que havia outros além dos 3 criadores que estavam interessados. O quebra-gelo desta vez foi o Tagarela Ankimo. Seria ótimo ir para o oceano com aquele navio se houver uma chance. Isso também me deixa triste, mas tenho certeza que o Lago Espelho não é tão diferente. É bem grande, então as pessoas muitas vezes o confundem com o oceano. Mesmo assim, acho que será mais divertido aproveitar a brisa do mar. Eu fico enjoado, então não estou tão triste com isso. De qualquer forma, tive esse sonho quando ainda era jovem. E é sobre me tornar um marinheiro lutando contra as ondas fortes do oceano sem limites ou me tornar um pirata sem destino. Não há muitos lugares ou ilhas desconhecidas aqui, então não acho que embarcar em uma aventura à vela seja produtivo, mas... Ankimo parou. Se eu pudesse, gostaria de usar este navio para entrar em uma masmorra. Podemos fazer isso? Questionou Park Deok-gu. Ouvi falar de como algumas masmorras poderiam mudar de local no mapa. O Jardim do Horror no registro da Guilda Azul era esse tipo de masmorra. Aparentemente, uma masmorra na água foi descoberta há apenas alguns anos. Isso é loucura, comentou Park Deok-gu. Eles tiveram muitos sacrifícios e certos itens, bem como meio ano para conquistar aquela masmorra, mas com esse navio, deveríamos ser capazes de conquistar uma masmorra como essa, né? Acho que podemos até descobrir uma masmorra semelhante no Lago Espelho. Isso é legal e tudo mais, mas estamos de férias. O Lago Espelho é frequentado por turistas e aventureiros, então não faz sentido descobrirmos uma masmorra lá. Enfim, tenho certeza que Ingnin vai te levar para o mar no futuro, Kimo. Ah, sim, o que eu disse foi bem absurdo. Estou ansioso por isso, vice-mestre. Esse porco realmente disse algo sensato pela primeira vez. Não posso deixar de ficar curioso sobre como ele conseguiu fazer uma declaração sensata. Além disso, sua expressão séria ao falar não combina com ele. Ankimo. Ele realmente sabe como se gabar de seus sonhos. Um pirata em uma aventura à vela, sério? Kieri parecia estar ansiosa por isso, mas a maioria dos adultos parecia não conseguir entender os sonhos de Ankimo. Uma masmorra desconhecida no Lago Espelho? Sorri, pois a ideia dele parecia adorável, o que traía sua aparência desleixada. Entretanto, meu pensamento mudou algumas horas depois. Jungnin, acho que acabamos de entrar em uma masmorra, disse Park Deok-gu. Ponto.
Kim Il-sung parecia não estar ciente disso também. Regressor Instruction capítulo 534. O incidente aconteceu algumas horas depois, e muitas coisas ocorreram logo após chegarmos. Já faz um tempo desde que fizemos uma viagem em grupo, e os membros da guilda estavam mais animados do que o normal. Após chegar à cidade e desfazer as malas, comemos juntos para aliviar o cansaço da longa viagem de carruagem. Mirror Salmon referência ao lago, a especialidade da cidade, era muito bom. Era um comedor exigente, mas consegui terminar 2 porções. Os pratos de Park Deokegu e Ankim estavam empilhados bem alto, e Helena ficava surpresa toda vez que dava uma mordida. Bem, é realmente muito bom. Ainda não tínhamos feito nada, mas já parecia que estávamos realmente de férias. Tínhamos altas expectativas para o Lago Espelho. Estou mesmo ansiosa. Ver você também está ansioso, Opa? Perguntou Jungaian. Sim. Pensei que veríamos o lago imediatamente assim que chegássemos, mas acho que não é o caso. Eles reservaram intencionalmente um restaurante um pouco longe do lago para que ficássemos ansiosos para vê-lo. Tenho certeza de que será ótimo. Não acha, Opa? Tenho certeza que você vai gostar muito, vice-mestre. Normalmente, eu não diria algo assim, mas é realmente romântico. Wang Jungyeon entrou na conversa. Ponto. Por que está tão surpreso, Youngnin? A senhorita Jungyeon e eu visitamos este lugar antes para uma pesquisa. De qualquer forma, assim que terminarmos de comer é melhor levantarmos rapidamente. O Lago Espelho é o mais bonito desta hora, sugeriu Park Deokegu. Há uma entrada separada, mas o barco que o Sr. Deokegu trouxe é grande demais, então provavelmente não podemos ir por esse caminho. A carruagem provavelmente já está esperando, então podemos ir até lá devagar. Vamos. Você também, mestre da guilda, disse Wang Jungyeon. Ah, entendi, respondeu Kim Il-sung. Kim Il-sung levantou-se sem jeito e eu sorri de satisfação porque ele estava agindo como uma criança em um pacote de viagem. Ele estava agindo conforme a idade, e Jui Jin ao lado dele parecia realmente animada também. Parece que você está curtindo. Por favor, não seja ridículo, vice-mestre, respondeu Jui Jin. Enfim, os membros da guilda, incluindo Kim Il-sung, começaram a andar felizes, e estou satisfeito com o tour do Parque Deokegu até agora. Viajar de estômago cheio significava que poderíamos apreciar as vistas adequadamente, e a trilha para o ponto turístico principal estava lindamente decorada. Foi um dos fatores que contribuíram enormemente para a ótima atmosfera. Também achei que a excelente atmosfera é a principal razão pela qual fiquei tão satisfeito com o tour do Parque Deokegu até agora. Andamos por alguns minutos e finalmente vimos o Lago Espelho. Foi uma cena que me fez suspirar. Eu pensei que seria meio decepcionante, mas era uma visão digna de ser chamada de ponto turístico número 1 do sagrado país democrático. O lago parecia tão vasto quanto o oceano, e a própria vista era tão bela que não poderia ser chamado de mero lago. O Lago Espelho recebeu esse nome apropriadamente, pois não apenas refletia o céu, mas também parecia que alguém tinha espalhado partículas de luz por todo o lugar. Parece que alguém o adornou com joias. Todos olharam maravilhados e expressaram sua apreciação boquiabertos. É bonito. Até que Eri exclamou, e ela nunca foi do tipo que expressa suas emoções. Sinto como se estivesse sendo purificada. Como se os pecados e medos profundos dentro de mim estivessem desaparecendo, exclamou Ansora. Ela é uma chorona que precisava de purificação. Pensei que já tinha visto muitas coisas interessantes depois de chegar a este continente, mas esta vista é a melhor, disse Yoayon. Como está reluzente assim? Perguntou Lei Shang-Ryol. Até agora, não temos explicações, Sr. Shang-Ryol, disse Wang Jungyeon, a garota de Parque Deokegu. O que você quer dizer? Perguntou Lei Shang-Ryol. É como eu disse. Não temos ideia de como é como um espelho e como há partículas de luz flutuando. Os estudiosos ainda estão fazendo o melhor para descobrir por quê, mas quem sabe? Francamente, eu não quero saber porque é mais romântico assim. Não vi fazendas de salmão por perto, então me pergunto como os salmões vivem aqui, disse Lei Shang-Ryol. Qual o ponto da picuinha? Contanto que pareça bonita aos meus olhos, isto é o que importa. Não concorda, Nonin? Perguntou Park Deokegu. Ah, sim, é realmente bonito, respondeu Jungaian.
Parece que Jungai ainda podia ser afetada por suas emoções, pois ela repetidamente assentia em resposta às palavras de Park Deokegu e abraçava meu braço. Helena deu uma olhada em nós. Jungai provavelmente esperava que eu fizesse algo romântico, mas fiquei com vergonha de fazer algo assim na frente de todos. Isso é apenas o começo. Vai ficar ainda mais ridículo, disse Park Deokegu. Acho que você quis dizer espetacular, corrigi. Mesma coisa. Por que você está estragando o ótimo clima, Youngmin? De qualquer forma, vamos embarcar. Depressa, pessoal. Vamos vê-lo de perto. Ver do Nice Boat será definitivamente muito melhor. Apressem-se, Young-si. Sim, estou indo, respondeu Kim Sung. Kim Sung olhou para mim antes de assumir a liderança, e logo entramos. Finalmente, vi o interior do barco. Não era tão extravagante, mas posso ver o esforço que Park Deokegu dedicou na construção. As amenidades eram luxuosas, e parece que ele se concentrou mais nisso em comparação com o interior geral. O grande barco começou a ir em direção ao lago, e Kieri começou a gritar de emoção. Ankimo parecia satisfeito. Definitivamente havia uma diferença entre ver de longe e de perto. É como se eu estivesse voando enquanto estava no barco. Se eu fosse falar sobre seu mistério, estaria no mesmo nível da árvore do mundo. Ainda não consigo ver a beira do lago. A água balançava conforme ondas eram criadas quando o grande barco navegava lentamente sobre ela. O céu parecia estar se movendo também, junto com as partículas de luz. Jungayan definitivamente viu uma cena de um filme, pois ela ficou de pé na proa do barco e estendeu os braços enquanto olhava para o lago. Opa! Por favor, me abrace por trás. Por favor, não faça isso. Ayan. No entanto, não sou mau o suficiente para não cooperar em uma situação como essa, então eu agarrei a cintura de Jungayan, e ela riu em resposta. Sun Yong e Helena ficaram atrás de nós, esperando suas vezes, enquanto Kim Sung nos observava satisfeito. Jui Jin parecia querer fazer o que estávamos fazendo, mas seu amor não estava interessado, então parece que hoje seria outra derrota para ela. Todos aclamaram e deram suspiros com o cenário. Francamente, não foi tão incrível, mas a aclamação deixou Park Deokegu ainda mais satisfeito. Brum! Houve um som e o barco mergulhou lentamente. Olhei para Park Deokegu em dúvida, mas ele apenas assentiu em resposta, dizendo para não me preocupar. Logo, o barco estava completamente submerso, e vimos um cenário nunca antes visto. Não posso acreditar que pode submergir. Merda. As reações dos membros da guilda me fizeram pensar que esse cenário poderia purificar até mesmo demônios de baixo nível. Francamente, não pensava que o lago seria tão deslumbrante debaixo d'água. Em outras palavras, o lago não estava apenas agindo como um espelho. Havia um fenômeno natural inexplicável que não podia ser explicado pela lógica da Terra. Quando uma partícula de luz flutuou em sua direção, Juijin estendeu inconscientemente a mão. Não estou certo se a partícula de luz é poder divino ou humana, mas comecei a pensar que talvez pudesse usá-la como catalisador. Como fez isso? Bem, chamei alguns magos. Esta é a primeira vez que estamos usando isso, e é ótimo que esteja funcionando adequadamente, respondeu Park Deokegu. Esta é definitivamente a melhor maneira de ver a vista, comentei. A vista pode purificá-lo um pouco. Bem, nem tanto. Você sente a escuridão dentro de você desaparecendo ou algo assim? Obrigado, Deokegu. Estive esperando você dizer isso para mim, mas me sinto mais feliz ouvindo isso de você. Olha. Uma cardume de salmões. Ele apontou. É bonito, eu disse. Posso dizer que você está feliz. A Nonin também parece estar gostando. Sinto como se estivesse dentro de um universo azul e branco. Jungaia entrou na conversa. Isso foi poético. Vamos seguir os salmões e ver para onde estão indo, sugeriu. Tudo bem? Perguntei. Não se preocupe, com o que você está tão preocupado? A Anonin está aqui. Não se preocupe com nada e apenas aproveite o passeio, Youngnin. Você pode esperar ansioso pelo amanhã e depois de amanhã também. Vamos lá. Este porco está se divertindo muito. Não posso deixar de me sentir um pouco ansioso, pois a felicidade de Park Deokegu significava que logo ocorreria uma infelicidade. Contudo, o cenário realmente me ajudou a esquecer as minhas preocupações triviais.
Até Ansura chorou com o cenário. Não consigo mesmo entender por que ela estava chorando, pois estávamos apenas olhando a natureza, mas ela parecia como se tivesse sido redimida. Bem, ela ajudou a convocar um demônio. Jungayan parece estar nadando na culpa, então olhei para longe, considerando absolvê-la. Parque Deokegu ficou cada vez mais animado porque a reação do público ficava cada vez melhor. Não posso deixar de rir porque ele estava conduzindo nesse boate de uma forma engraçada. Todos estavam aproveitando o tempo de relaxamento à sua maneira, mas Kim Il-sung é provavelmente o mais feliz. Sinto que sua felicidade era diretamente proporcional à minha felicidade. Honestamente, comecei a ficar cansado depois de 20 minutos porque eles começaram a parecer iguais aos meus olhos. Porém, certifiquei-me de mostrar várias reações para que Kim Il-sung visse. Afinal, ele havia passado por momentos difíceis recentemente. Definitivamente preciso representar um pouco. Seus objetivos sempre foram cuidar da minha saúde mental e fazer com que eu me divertisse, então eu queria que sentissem que haviam alcançado seus objetivos. Kim Il-sung ficou cheio de alegria com minhas reações falsas e parecia que tudo isso era por causa dele. Sinto que, assim que terminássemos aqui, ele definitivamente me perguntaria de novo e de novo se eu tinha gostado da excursão. Uau! Ele está se divertindo como nunca. Ah! Isso é mesmo cansativo, Il-sung. É realmente incrível. As pessoas vão pensar que foi você quem criou o Lago Espelho, cara. Acho que é ainda melhor. Porque é tão grande. Contanto que você esteja feliz, Il-sung. Ok, vamos subir agora, então segurem firme. Exclamou Park Deokegu. Finalmente acabou. Comecei a pensar sobre que tipo de reação deveria mostrar assim que emergíssemos, mas... Onde estamos? Chegamos a um lugar que nunca vimos antes, em vez do Lago Espelho. Droga! O que está acontecendo? Meu queixo caiu quando vi um buraco de minhoca em uma tremenda onda. Velejem. 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 Regressor Instruction capítulo 535 Descobrir exatamente o que estava acontecendo seria uma questão para depois. O espelho parecia ter revertido, e o cenário estava confuso. Porém, não tenho tempo para processar a mudança repentina, pois precisava pensar no que deveríamos fazer no momento. Meu cérebro entrou no modo de sobrevivência. No entanto, uma tremenda onda já nos cercava antes que pudesse pensar em qualquer coisa. Magia! Magia! Gritei. Jungayan lançou rapidamente um feitiço, mas não foi o suficiente para bloquear a tremenda onda. A onda colidiu com o barco e fez os membros da guilda voarem para longe, mas eles conseguiram evitar serem levados segurando-se nos corrimões ou em um pilar. Infelizmente, sou fraco demais para resistir a um impacto tão grande. Antes que eu percebesse, já estava no ar, e instantaneamente fiquei desapontado com meu corpo fraco. Droga! Queria lançar um feitiço estalando os dedos, mas, ao contrário da minha mente calma, estava me debatendo, tentando sobreviver. Uma onda menor atingiu meu braço, e eu caí rapidamente no chão. Opa! Jungayan gritou, e eu senti alguém segurando minha mão. Me virei e vi Kim Il-sung segurando minha mão firmemente. Você está bem? Senhor Il-sung? Eu não poderia estar mais seguro nos braços confortáveis do regressor, mas... E quanto aos outros? A situação não era tão ruim quanto eu pensava. Lei Shang-Ryeo agarrou Ansura e Helena depois que elas bateram na parede, e Park Deokegu segurava Wang Jungyeon. Os vanguardas como Yo Aeon, Kieri e Ju Jin estavam a salvo, então pessoas com estatísticas altas eram fortes o suficiente para resistir ao impacto. Infelizmente, as retaguardas não eram tão fortes quanto as vanguardas. Olhei em torno e vi Sun Yeong no ar. Achei que poderíamos ser capazes de salvá-la, mas uma tremenda onda atingiu e engoliu por completo. Os membros começaram a gritar e eu ativei o olho da mente para olhar dentro da onda. Eu vi Sun Yeong lutando enquanto era levada. Estalando os dedos nos braços de Kim Il-sung, uma cauda de dragão grande se manifestou. Wang Jungyeon e Helena estavam preocupadas que a cauda se desfizesse porque lançaram um feitiço de fortalecimento nela. Enquanto isso, Sun Yeong estava se afastando cada vez mais do barco. Alcance! Droga, alcance! Kieri decisivamente começou a correr pela causa atrás de Sun Yeong, mas a onda era mais rápida que Kieri. Para piorar as coisas,
Kieri foi atingida por outra onda, fazendo com que ela cravasse sua adaga na cauda. Agora até Kieri está em perigo. Enquanto pensava no pior cenário, um golpe de sorte salvou a vida de Sun Yeong. Uma onda vinda da direção oposta a empurrou na direção de nós. Legal. Legal. Cerrei o punho, e a cauda de dragão agarrou Sun Yeong antes de trazê-la de volta para nós. Porém, quando pensei que tudo havia acabado, outra tremenda onda veio em direção ao barco. Pare. Pare. Eek. Jungayan lançou outro feitiço, usou o mesmo feitiço que usou em Laios. Boron. Houve um barulho alto, e a onda que parecia que ia nos engolir completamente, foi comprimida antes de desaparecer no nada. Boa, Jungayan. Boa. Minha surpresa durou apenas um momento porque Ansura lançou um feitiço, e uma corrente negra me envolveu. Ela não lançou esse feitiço para me restringir. Era um feitiço que impediria que eu fosse lançado para longe. Como esperado, me senti pesado, e parecia que eu era um imã preso ao barco. Sinal positivo para a grandeza da magia. Enquanto isso, a cauda de dragão entregou a inconsciente Sun Yeong dentro do barco. Aparentemente ela acabou engolindo um pouco de água e Helena foi em sua direção. Infelizmente, era difícil se mover a bordo de um barco balançando. Para piorar as coisas, o poder divino não poderia realmente curar Sun Yeong. Ieri, segure bem a senhorita Yeong. Acho melhor você se preparar para as ondas que estão por vir, Sr. Eun-sung. Deve ser suficiente, instruiu Helena. Mas... depressa. Ponto. Entendi. Estou certo de que nosso adorável regressor é forte o suficiente para lidar com essas ondas. É apenas uma suposição minha, mas tenho a sensação de que precisávamos entrar naquele buraco de minhoca porque nosso barco eventualmente seria destruído se decidíssemos ficar aqui. Merda. Pelo menos temos este barco. Tenho certeza de que se estivéssemos usando o barco pequeno de Park Deokgung em vez deste Nice Boat, os membros da guilda já teriam sido engolidos pelas ondas e não teriam escolha a não ser esperar pelo seu fim. Comecei a me mover enquanto tinha muitos pensamentos inúteis. Me senti mal porque ela não havia consentido com isso, mas comecei a realizar RCP em Sun Yeong. Não tenho certeza se estou fazendo certo, mas minhas memórias me diziam que eu estava fazendo certo. O barco balançava, mas consegui manter meu equilíbrio. Assegurei a via respiratória de Sun Yeong e coloquei minha boca sobre a dela, soprando ar. Kieri agarrou ansiosamente a mão de Sun Yeong. Parece que Sun Yeong estava respondendo. Água saía de sua boca, mas ela ainda estava inconsciente. Decidi realizar outra rodada de RCP antes de soprar ar em sua boca, e ela começou a tossir sangue. Finalizei seu tratamento com um pouco do meu poder divino. Assim que ela acordasse, ela seria capaz de se tratar, então decidi encerrar o tratamento neste ponto. Fiquei preocupado que Jungayan se jogasse nas ondas depois de ver o que eu tinha feito com Sun Yeong, mas, felizmente, ela não estava olhando. Não tenho certeza se as deusas tinham me ajudado, mas as ondas tinham parado de atingir nosso barco em algum momento. Contudo, o barco ainda balançava, então Jungayan tinha que estar pronta para se livrar de qualquer onda que viesse. Droga, a natureza realmente é poderosa. Havia uma razão pela qual a magia tomava a forma da natureza. Enfim, nossa situação atual era tão ridícula que sinto como se alguém tivesse lançado um feitiço mítico sobre nós. Se aquelas ondas se chocassem contra o continente em vez de nosso barco, haveria uma perda catastrófica de vidas. Seria eufemismo dizer que seria uma visão horrível. A recuperação seria impossível. Será que era assim que o mundo se pareceria no dia do juízo final? Nunca saberia o que Noé sentiu enquanto navegava pelo mundo em sua arca, mas não precisa ser um gênio para deduzir que ele estava definitivamente ansioso. Estávamos cercados por ondas. Os membros da retaguarda bloqueavam as maiores, mas qualquer um poderia deduzir que logo seríamos dominados por essas ondas. Kim Sung dividia as ondas ao meio com sua espada, mas não havia como fazer isso por muito tempo. Park Deokgung, agarre a alavanca. Agarre a roda do leme. Alavanca, gritei. Entendi. Park Deokgung rapidamente agarrou o leme. Devíamos desviar das ondas pela frente e pegar o vento. Enfim, a prioridade é alcançar aquele buraco de minhoca e entrar nele. Senhor Ankimo, a vela. Abra as velas.
As velas. Blag. Merda. Pirata, minha bunda. Blag. Sim. Senhor. Blag. Espere. Blake. Aventura no oceano, minha bunda. Cuido disso. Tudo bem, Shang-Ryol. Cuide disso, droga. Lei Shang-Ryol assumiu e abriu as velas, e o grande barco navegou pelas águas turbulentas. Não tenho certeza de porquê, mas o barco começou instantaneamente a se mover. Entretanto, estava levemente inclinado, e parecia que estávamos navegando com uma inclinação. Onde diabos estamos? Me senti um pouco aliviado e comecei a olhar ao redor, mas havia ondas por toda parte, o que tornava tudo isso um pouco irreal. Não sei como a onda acima de nós não estava caindo. O barco se movia para a esquerda, para a direita e para cima para evitar as ondas, mas isso não parecia estranho por algum motivo. Era como se estivéssemos em um espaço que ignorava completamente as leis naturais do mundo. A situação atual era tão irrealista que me fez pensar em Incept alguma coisa, um filme que assisti há muito tempo. Naturalmente, fiquei preocupado que houvesse mana dimensional ou alguma fissura flutuando em algum lugar aqui. Segurem firme. Segurem firme, gritou Park Deokegu. Brum. Houve um som alto e balançamos. Certamente Park Deokegu não fazia ideia do que estava fazendo agora, mas pude vê-lo resistindo às ondas enquanto movia o barco em direção ao buraco de minhoca. Aparentemente ele havia praticado velejar em algum lugar, pois seu controle sobre o barco era impressionante, mas tenho o luxo de observá-lo mais. Mesmo que estivéssemos em uma trajetória estável, não podíamos baixar a guarda. Jungaian, Kim Sung e Jui Jin fizeram o melhor nas laterais para parar as ondas. Os magos continuaram usando sua magia, e Helena continuou usando seu poder divino. Foi quando vi algo ainda mais irreal. Uiê-oh-oh. Splash. Uma criatura que parecia uma baleia em Roma emergiu de uma onda. O que foi isso? Isso é loucura. Não consegui checar direito com o olho da mente porque apareceu do nada. Era uma criatura pelo menos 10 vezes maior que Dialogia, e não parecia se importar com o nosso pequeno, mas Nice Boate. A criatura voou em direção a outra onda. Boom! O impacto lançou uma grande quantidade de água em direção ao barco. Um grande escudo protegia o barco e desviava a força por trás da água. Infelizmente, parecia que o peso da água não poderia ser ignorado já que começamos a afundar. A coisa boa foi que o barco voltou instantaneamente e todos ficaram em choque, e só podiam se olhar perplexos. Ponto. Entendo por que reagiram assim, porque definitivamente viram a mesma coisa que eu quando afundamos agora. Senhor, você viu? Perguntou Kieri. Sim. Vi, respondi. Encarei Kieri, pensando que tínhamos acabado de chegar a um lugar estranho. Enquanto isso, o Nice Boate finalmente entrou no buraco de minhoca. A voz do sistema ecoou. Tio, você entrou em uma masmorra de nível mítico. Tio. Seria um eufemismo dizer que estávamos em uma situação ruim. Merda, obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.